no episódio de hoje, nós vamos discutir uma atualização sobre a ozonioterapia. Aqui eles avaliaram a ozonioterapia na reabilitação. Hoje nós vamos analisar 5 estudos importantes sobre esse assunto e o que eles concluíram em relação à ozonioterapia para poder tratar vários tipos de pacientes. Essa técnica funciona? Essa técnica, qual que é a melhor técnica para XYZ? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso programa Físio Atualizada. Bom, e nesse programa nós fazemos atualizações sobre as condutas de tratamento. E nesse canal aqui eu ensino técnicas de avaliação, raciocínio clínico e tratamento para fisioterapeutas terem segurança para poder atender e reduzir as dores dos seus pacientes em mais de 50% já logo ali, ó, naquele primeiro contato. Bom, eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta e mestre, e no episódio de hoje nós vamos discutir uma atualização sobre a ozonioterapia. Você conhece essa técnica? Você já ouviu falar nessa técnica? Já sentiu vontade de aprender mais a fundo para poder usar nos seus pacientes? E aí a pergunta é, ozonioterapia tem ou não tem efeito? E mais importante do que isso é o que as melhores revisões sistemáticas mostram sobre usar a ozonioterapia durante a reabilitação dos nossos pacientes. Hoje nós vamos analisar 5 estudos importantes sobre esse assunto e o que eles concluíram em relação à ozonioterapia para poder tratar vários tipos de pacientes. Então, ó, já deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para você não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui. Bom, olha só esse primeiro estudo aqui, que é um estudo de 2019, realizado aqui na Revista Brasileira de Anestesiologia. Essa aqui é uma revisão sistemática, tá? Com meta-análise, onde eles avaliaram vários ensaios clínicos randomizados em relação a pacientes com dor lombar. Então, o uso da ozonioterapia nos pacientes com dor lombar. E esse artigo aqui, ele avaliou o que a ozonioterapia, quais são os efeitos dela nos pacientes que têm lombalgia e hérnia de disco. Bom, esse estudo, ele é um estudo dos autores aqui, ó, do Raul Ribeiro, do Olavo Barbosa, o Luciano, então é a sua equipe, é um estudo brasileiro, foi realizado aqui, tá? Na Universidade Federal de Alagoas, e foi realizado por uma equipe aqui de pesquisadores brasileiros. E esses pesquisadores, eles tentaram responder uma pergunta aqui, ó, muito importante. Qual era a pergunta desse estudo? Bom, eles buscaram responder isso aqui, ó, eles buscaram responder essas perguntas aqui. A ozonioterapia, o uso da ozonioterapia, ela realmente melhora a dor lombar de forma consistente? Essa técnica realmente alivia a dor dos pacientes? Ela tira a dor do paciente? Ela dá esse alívio? E aí, para isso, olha o que eles fizeram. Eles buscaram 779 artigos científicos que estavam falando sobre esse assunto, né? Ensaios clínicos randomizados, e aparentemente aqui eles analisaram somente 6. Selecionaram somente 6. E desses 6, somente 3 artigos entrou para essa análise aí, para fazer a meta-análise. Então, olha que importante, de 779 artigos que estavam falando sobre o assunto, somente 6 entraram aqui nesse estudo. Então, isso aqui já acende um alerta gigante para nós, que é o seguinte, porque quando você rastreia centenas de estudos e só consegue incluir poucos, no caso só 6, é porque a evidência disponível ainda é muito limitada.
Em outras palavras, existem poucos estudos falando sobre esse assunto, poucos estudos provando a eficácia desse assunto. E o mais importante, esses estudos eles foram classificados com alto risco de viés. E aí, o que significa, Rayane, o que é esse negócio de viés que eu escuto os outros falando, mas eu não sei o que significa, de onde vem? Vou tentar explicar de uma forma aqui mais clara. O que é os vieses? Basicamente significa que existe uma chance grande daquele resultado, o resultado que o estudo trouxe, não ser verdade. Por quê? Por exemplo, aquele estudo ele pode ter avaliado poucos pacientes, e aí entra como um lado, né, de viés, que não dá para representar o que aquele estudo traz como consequência, como resultado. Às vezes ele não comparou corretamente os grupos, às vezes o paciente sabe qual tratamento ele vai receber, então isso interfere nos resultados. Às vezes, quem avaliou os resultados é também quem sabia o que estava aplicando, isso influencia. Isso tudo pode influenciar no resultado final. Então, quando vários estudos aqui têm muito viés, a gente precisa interpretar esses resultados com muito cuidado, com muita cautela. E nessa meta-análise aqui, os autores não encontraram diferença significativa entre a aplicação dessa técnica nas amostras. Ou seja, o uso aqui, ó, a aplicação da ozonioterapia nesses pacientes não teve efeito significativo, não teve resultado significativo. Então, aqui a gente já começa a perceber uma coisa, não é que o recurso não possa gerar nenhuma resposta em alguns pacientes. O problema aqui é quando nós olhamos para a qualidade metodológica desses estudos, o efeito não aparece com a força que muita gente promete. Mas olha só, guarda esse estudo aqui. Esse aqui é um estudo que foi feito em 2019, porque ele é apenas o primeiro degrauzinho aqui da nossa análise, da nossa atualização aqui desse vídeo. Agora eu vou te mostrar 3 novos estudos diferentes que foram publicados em 2021. E aí, Físio, presta atenção aqui, porque eles já estão analisando cenários muito diferentes. E aqui que o raciocínio começa a mudar completamente. Então, olha aqui esse segundo estudo. Esse estudo, publicado em 2021, numa revista europeia, tá, de farmacologia, o que esse estudo aqui, ele avaliou? 2021, então a gente já mudou, saímos de 2019, estamos em 2021. Ele avaliou o quê? O tratamento da ozonioterapia nos pacientes com lombalgia. Também é uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados, randomizados. Beleza? Esses autores aqui, ó, Scunza, Leonardi, tá? São pesquisadores italianos que buscaram avaliar, analisar o efeito da ozonioterapia nos pacientes com dor lombar. E aí, a conclusão desse estudo aqui é muito interessante, foi muito legal. Por quê? A literatura, ela ainda apresenta uma qualidade metodológica pobre. Ainda existem poucos estudos e estudos com baixa qualidade metodológica, ou seja, alto índice de viés. Viés é aquilo que deixa o estudo pobre, os resultados do estudo não confiáveis. Então, ainda existem muitos estudos assim, tá? Então, percebe o quê? Mesmo aqui, depois de 2 anos estudando sobre a ozonioterapia, a gente começa a sair daquela ideia de funcionou em um estudo X, funcionou em um estudo Y. Então, não tem que ter um estudo só que... Aí, quando você pega esse estudo 1 que deu certo, você olha a qualidade metodológica dele, ele é todo cheio de viés. É um estudo onde a gente não pode confiar nos resultados. Então, agora a gente já começa a entrar numa nova pergunta, numa pergunta mais importante que você sempre deve fazer quando falam assim, o estudo X
publicou que funciona. Aí você tem que se perguntar, mas qual é a qualidade desse estudo? Qual é a qualidade dessa evidência? Porque é aqui que é o pulo do gato. O que esse estudo traz para nós? O que esse estudo... Será que realmente esse estudo é bom? Então, aqui, mais uma vez, eles concluíram que a ozonioterapia não gera efeito e que os estudos que trazem que ele tem uma melhora são estudos com uma qualidade baixa, tá? Agora, nós pulamos para um segundo estudo aqui, ó, também de 2021, publicado em 2021, ó. É um estudo onde, o que eles avaliaram aqui? Aqui eles avaliaram a ozonioterapia na reabilitação. Então, em diversas alterações em pacientes que estavam passando ali por uma reabilitação de uma desordem musculoesquelética. Então, pacientes com dor no joelho, pacientes com dor na lombar, no ombro, beleza. Fizeram aqui esse estudo para poder ver quais são os efeitos dessa ozonioterapia. E aí, o que acontece nesse estudo? Aqui eles citam possíveis efeitos aí na dor e na função. Que a ozonioterapia teve algum efeito, um possível efeito, em relação aqui ao uso dela da dor e na função da articulação. Mas o próprio conjunto de evidências no final, quando a gente vai ver aqui, ó, é que ele explica como a ozonioterapia age, como é que funciona. Mas aí, quando a gente vai aqui, ó, vai seguindo, vai descendo esse estudo, ele entra aqui numa parte de limitações. E aí, o que eles puderam concluir que existe de limitado, que está limitado aqui? É um estudo pequeno, existem poucas evidências em relação ao que está sendo usado, a ozonioterapia, existem poucos estudos falando sobre isso. É um estudo heterogêneo, então, assim, várias funções, né? Então, e que é concentrada em poucos cenários. Então, isso são as limitações desse estudo. Mas que, principalmente aqui na lombar e no joelho, onde é mais usado, a evidência traz também, mais uma vez, que a ozônio, ela é um efeito ali que a gente ainda não sabe os efeitos posteriores, que a gente ainda não sabe os efeitos colaterais. Então, isso aqui é muito importante, porque eles trazem para nós que pode ter tido algum efeito pequeno, mas eles não conseguem controlar por ser um estudo heterogêneo, por não ter uma qualidade metodológica boa, por ser um estudo limitado, por ter poucos cenários, né, poucos pacientes. Então, é um estudo cheio de viés, onde a gente não pode confiar 100% no que ele traz. Beleza? Bom, gente, está gostando desse conteúdo? Tá bacana? Tá curtindo? Tá se atualizando? Então já deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui. Beleza, agora nós vamos para o terceiro estudo aqui, também publicado em 2021. É uma revisão sistemática, onde eles analisaram o quê? A ozonioterapia em úlceras de pé diabético, pacientes com diabetes, tá? E aí, beleza, o que acontece aqui? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que é um estudo que foi publicado em uma revista super renomada, né, que é a Biblioteca Cochrane. Então, nós estamos falando de uma das fontes mais respeitadas em revisões sistemáticas e uma das fontes mais confiável quando o assunto é revisões sistemáticas, tá? E qual foi a conclusão desse estudo aqui? O que eles concluíram? Que a evidência científica disponível é baixa, é limitada, então não tem como confirmar conclusões eficazes, tá? Então, existe sempre essa pulga atrás da orelha, não existe 100% de confirmação sobre a técnica ainda, porque é bem limitado o estudo.
Então, olha o padrão que começa a aparecer aqui para nós em relação a esses estudos. O problema se repete, a evidência ainda é fraca, os estudos são heterogêneos e existe grande risco de viés, tá? Então, isso aqui que o estudo está trazendo para nós não é uma técnica confiável, beleza? E agora vamos pular para mais um degrauzinho, então, vamos para o quinto estudo da atualização, que é um estudo publicado aonde? Quando? 2024. Então, agora, recentezinho, tá? E esse estudo aqui, ele fez o quê? Ele fez uma comparação também, uma revisão sistemática sobre a eficácia aí da ozonioterapia na osteoartrite de joelho. Então, a ozônio em osteoartrite geral, né? Aqui focou no joelho, mas isso estende para o ombro, cotovelo, dedo, punho, mão, se estende para toda a osteoartrite, artrite, artrose, o uso de ozônio. E aí é um estudo aqui, ó, que foi publicado também, foi realizado pela Valéria, Daniel Marinho, a Nádia Rodrigues, são Carlos Andrade, são todos autores, pesquisadores aqui, ó, brasileiros. Tá, então foi um estudo feito também na Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, um estudo super renomado, foi publicado na revista Frontier, uma revista que eu faço parte, eu sou revisora também dessa revista, então os estudos para serem publicados aqui também, eu sou selecionada para poder fazer a análise do estudo e ver se o estudo está sendo bem conduzido, se não tem viés, e aí eu aceitar ou recusar a publicação nessa revista aqui, na Frontier. Faço parte aqui do time de revisores. Muito bom. Bom, e aí, o que eles trouxeram para nós aqui? A mesma coisa, os mesmos cenários. O que os autores destacam? Que os resultados precisam ser interpretados com cautela, que tem muita limitação metodológica. Então, a gente volta no mesmo lugar, tá? Raiane, tem efeito? Não. Raiane, gera alívio de dor? Não, não é o ozônio que vai gerar alívio de dor no seu paciente. Então, mesmo quando a ozonioterapia aparece aqui associada a uma possível melhora no paciente com dor que tem osteoartrite de joelho, a pergunta deve ser sempre, você tem que focar. Qual é a qualidade metodológica desse estudo? Tem um efeito consistente? Isso substitui algum exercício terapêutico? Isso substitui a avaliação fisioterapêutica? E a resposta é não. A ozônio não substitui nada disso. Ela não substitui esses resultados. Agora, olha só, vamos fechar aqui comigo. Olha a análise que a gente fez. Em 2019, na lombalgia, poucos ensaios clínicos entraram na análise e a evidência científica tinha um risco de viés muito importante. Em 2021, uma outra revisão sobre dor lombar também reforçou a baixa qualidade metodológica. Outro de 2021, no campo de reabilitação, os possíveis efeitos apareceram num cenário limitado e heterogêneo, ou seja, baixa qualidade metodológica. Na Cochrane, em 2021, também, lá do pé diabético, a evidência foi considerada limitada e de baixa qualidade. E em 2024, esse estudo aqui, de osteoartrite no joelho, mesmo avaliando revisões sistemáticas, os autores pedem cautela devido a limitações. Então, existem limitações, ó, nesse estudo, né? Limitações metodológicas, estudos de baixa qualidade metodológica. Eles avaliaram e chegaram na conclusão que existem uma limitação aqui nesses estudos. Então, a conclusão, ela não é ozonioterapia nunca tem efeito. A conclusão é, a evidência ainda não sustenta a ozonioterapia como um método eficaz para a reabilitação. Não existem estudos que comprovem que a ozonioterapia, ela é eficaz para reabilitar os pacientes, para poder aliviar a dor dos nossos pacientes. E aqui entra um ponto muito importante para a nossa prática clínica. O problema não é discutir se a ozônio pode gerar algum efeito em dor.
O problema é transformar isso em um protocolo de tratamento, igual a gente vem vendo. Só trata com isso. Então, isso está errado. E aí, quando eu olho para esses estudos aqui, esses 5 estudos, eu penso, a fisioterapia, ela ainda tem estratégias com evidência muito mais consistentes para poder priorizar dentro do plano de tratamento. A gente tem técnicas muito melhores para poder tratar os nossos pacientes do que a ozonioterapia, como, por exemplo, o exercício terapêutico, controle de carga, fortalecimento, progressão funcional, raciocínio clínico e, claro, uma avaliação bem feita. E é isso que sustenta a base de um tratamento. É isso que nós precisamos colocar como prioridade para poder fazer um tratamento, para tratar os nossos pacientes. Porque se o paciente tem dor na lombar, no joelho, ou se ele tem qualquer limitação funcional, eu preciso entender o que está sustentando, o que está gerando esse problema, essa dor, essa incapacidade no meu paciente. Que pode ser o quê? Controle de carga, pode ser fraqueza, pode ser por medo de movimentar, pode ser por rigidez, pode ser por falta de progressão, pode ser por alguma compensação. Então, se você não avalia esse paciente de forma correta, você corre o risco de quê? Usar um recurso complementar como se ele fosse uma técnica milagrosa. Então, isso é algo que eu reforço com muito, assim, bato muito na tecla aqui com as minhas alunas. A atualização científica, ela não serve para poder decorar a conclusão de artigos e nem para poder criar protocolos de atendimento, mas sim para você melhorar suas tomadas de decisão. Saber escolher as melhores intervenções para os seus pacientes. Então, quando a fisioterapeuta, ela começa a estudar a avaliação fisioterapêutica de verdade, ela para de só perguntar assim, essa técnica funciona? Essa técnica, qual que é a melhor técnica para X, Y, Z? E ela começa a fazer a seguinte pergunta, para qual paciente? Em qual contexto? Com qual objetivo eu vou usar isso? Como eu vou medir as respostas do meu paciente? E qual intervenção realmente precisa ser protagonista nesse meu paciente aqui? É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos priorizar nos nossos pacientes, descobrir o que está acontecendo com ele, para depois escolher a melhor conduta, a melhor intervenção. Isso muda completamente a segurança no atendimento, porque você deixa de atender através de promessa de técnica milagrosa e passa a entender com critérios todo o raciocínio. E passa a atender o seu paciente com raciocínio clínico, descobrindo o que ele tem e entregando o que ele precisa. E não simplesmente aplicando uma técnica milagrosa e resolvendo o problema dele por completo. Então, jeito errado aqui, físio, deixa eu parar. O jeito errado aqui é você olhar para a dor do paciente e já querer escolher o recurso, a técnica. Então, se é dor na lombar, ozonioterapia. No joelho, ozonioterapia. Dor no ombro, Como é que pode uma técnica ser tão boa assim para todo tipo de dor? Para e pensa, tá? E aí, o jeito certo é você olhar para o seu paciente e antes de pensar na técnica, no tratamento, no melhor exercício ou no melhor recurso, você tem que avaliar a dor, a função, a força, a mobilidade, a tolerância à carga, as compensações musculoesqueléticas, as limitações funcionais, as respostas que o corpo vai trazer para você enquanto ele está em repouso, enquanto ele está fazendo algum movimento específico. E o objetivo principal, antes de você perguntar se a ozonioterapia funciona ou não funciona, se eu uso ou não uso, você tem que perguntar, o que o meu paciente precisa agora? Qual é a melhor técnica para ele? Qual é a limitação dele? Quais são as compensações musculoesqueléticas que ele está apresentando? Isso muda completamente o seu raciocínio clínico e o que você vai tratar, o que você vai oferecer para ele para poder gerar um resultado rápido e duradouro. Porque é isso que vai fazer a sua carreira decolar. Quando você entrega resultado rápido, esse paciente te indica, ele te vê como referência, ele te vê como uma pessoa que sabe o que está fazendo.
e aí ele passa a te indicar para todo mundo que ele conhece. Ali você vai criando a sua rede de pacientes, porque um indica para o outro, que indica para o outro, e você vai se diferenciando porque você entrega resultado. Você sabe o que está fazendo. E como saber o que está fazendo, como entregar resultados? Através de uma boa avaliação. Então, antes de qualquer coisa, a avaliação. Tá bom? Beleza? Então, quando a gente olha para as melhores revisões sistemáticas disponíveis hoje, no vídeo de hoje, a ozonioterapia, ela aparece em alguns contextos aí, como uma possível técnica complementar, mas a evidência ainda é limitada, é heterogênea, é pobre, não tem nada que suporte a técnica até o exato momento. Bom, para as minhas alunas aqui, eu vou colocar todos esses artigos que nós analisamos aqui no vídeo, vou colocar lá na nossa plataforma de atualização, e para você que não é minha aluna, você consegue baixar esses artigos clicando lá na revista de cada artigo científico, beleza? Bom, pessoal, muitíssimo obrigada pela audiência, se inscrevam aí no canal, deixe o seu like nesse vídeo, e nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.